No dia 31 de janeiro de 2022, o Tesouro Americano publicou um relatório que chocou o mundo. Pela primeira vez na história, a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou a cifra dos 30 trilhões de dólares americanos. E o mais impressionante disso tudo é que esse aumento da dívida americana não dá sinais de que irá parar de aumentar. No momento da edição desse vídeo, a dívida americana já superou a casa dos 30 trilhões e 23 bilhões de dólares, com o seu valor e contagem aumentando a cada segundo que passa. Mas como os Estados Unidos chegou nessa situação e quais são as perspectivas futuras para a dívida da maior potência econômica do mundo, que tem seus impactos em todos os outros países e economias? Vamos descobrir nesse vídeo, mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. As duas últimas crises financeiras mundiais podem ser consideradas marcos na história e na dinâmica da dívida pública americana. Você verá que a crise de 2008, juntamente com a crise de 2020, foram responsáveis pela completa perda de noção e aplicação dos termos dívida pública, impressão monetária e descontrole financeiro dos governos. Essas crises acabaram de vez com qualquer resquício de bom senso que ainda poderia existir quando o assunto é dívida pública. Para termos uma ideia, segundo dados do Tesouro Americano, a dívida pública dos Estados Unidos em dezembro de 2007 era de aproximadamente 9 trilhões de dólares e representava 62% do PIB do país. E agora, no início de 2022, ela alcançou a cifra de 30 trilhões de dólares, mais do que triplicando. E para mostrar o tamanho do problema, a dívida pública americana equivale, conforme últimos dados disponíveis, a 122% do PIB americano, tendo alcançado o patamar recorde de 135% no segundo trimestre de 2020. Esses números são realmente impressionantes, ainda mais se considerarmos que os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Mas como esse país triplicou sua dívida em menos de 15 anos, e pior, só dá sinais de que não irá parar de crescer. Vamos entender. Em 2007, o mundo e os Estados Unidos viviam o auge do boom econômico e do ciclo expansionista da economia mundial, que havia se iniciado após o fim da bolha da internet em 2002. Os indicadores econômicos mostravam a força da economia. A taxa de inflação do país estava controlada e girava em torno de 2,85% ao ano. A taxa de desemprego, por sua vez, estava em torno de 5%, demonstrando o aquecimento do setor produtivo. Porém, o país e o mundo estavam prestes a vivenciar a maior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929, que traria efeitos profundos na dívida pública do país. Em 2008, eclodiria a crise do subprime, abalando todo o sistema financeiro americano e mundial. O coração do sistema capitalista sofreria o maior choque desde 1929, e as bolsas de valores e ações sofreriam como há muito tempo não se via. Grandes empresas e bancos históricos, como Lehman Brothers, quebrariam. O governo americano se veria em uma encruzilhada, tendo que deixar tudo naufragar sem saber as consequências disso, ou então intervir e fazer de tudo para salvar os mesmos responsáveis que fraudaram e manipularam todo o sistema financeiro, mas que agora não podiam arcar sozinhos com as perdas provenientes da overdose de alavancagem financeira. Diante dessa situação, e graças aos poderosos lobbies no Congresso americano, começaria o maior resgate financeiro e a maior impressão de dinheiro da história até então. O Tesouro Americano e o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, iriam juntos dar início a diversas políticas governamentais para salvar a economia. Dentre outras medidas, seriam implementados a redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a Fed Fund, para próximo de 0%, a impressão e injeção maciça de dólares no sistema financeiro através do QE, Quantitative Easing, e pacotes e mais pacotes de estímulos fiscais
para autorizar o Tesouro Americano a gastar aproximadamente 500 bilhões de dólares. A consequência prática disso tudo foi uma economia, um Congresso e uma sociedade dependente cada vez mais do uso do dinheiro público e do endividamento sem fim. Nos anos seguintes, a dívida pública americana sairia assim dos 9 trilhões de dólares em 2007 para 23 trilhões de dólares em dezembro de 2019 e passaria dos 62% do PIB para mais de 106%. Porém, esses números ainda seriam, inacreditavelmente, pequenos e irrelevantes perto do que aconteceria a partir de 2020. Em 2020, o mundo veria que não há limites para os governos. Simplesmente, todas as barreiras de impressão de dinheiro e dívida pública seriam rompidas. A crise sanitária e financeira, iniciada em 2020, faria o Fed aumentar exponencialmente a quantidade de dinheiro em circulação, através da impressão e criação de moeda contabilizada como M1. Esse agregado monetário aumentaria 4 vezes em apenas 2 meses e em 5 vezes em 2 anos. Além disso, os gastos do Tesouro Americano fariam a dívida pública aumentar 30%, passando de 23 trilhões de dólares para mais de 30 trilhões de dólares, fazendo com que a dívida, como percentual do PIB, passasse de 106% para mais de 122%. Ou seja, novamente, o Tesouro Americano e o Fed iriam juntos repetir e elevar a dose de estímulos fiscais e monetários para salvar a economia. Para termos uma ideia do tamanho do rombo nas contas públicas e dos gastos do governo, somente os déficits do Tesouro Americano, somados de 2020 e 2021, alcançaram um patamar de mais de 5 trilhões de dólares. Isso equivale a 4 PIBs inteiros da economia do Brasil. Infelizmente, todo esse processo gera consequências e distorções extremamente negativas. A principal delas, sem dúvida, é a inflação, que acaba por aumentar a concentração de renda e a desigualdade, ao prejudicar a parcela mais pobre da população. Não à toa, o nível de inflação nos Estados Unidos atingiu o maior patamar desde 1982. E as consequências para conter todas essas distorções tendem apenas a piorar e dificultar a resolução dos problemas iniciais. Como exemplo, o Fed já sinalizou que irá ter que aumentar a taxa de juros para poder conter a escalada da inflação. Porém, você se lembra que hoje a dívida do governo dos Estados Unidos é de 30 trilhões de dólares? Agora imagine o governo tendo que pagar juros mais altos sobre uma dívida de 30 trilhões. Claramente, o problema da dívida dos Estados Unidos está apenas começando, e nos próximos meses o que não faltarão são turbulências nos mercados financeiros e na economia global. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre como a dívida dos Estados Unidos superou a cifra dos 30 trilhões de dólares, ajude este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso novo canal para novos vídeos, onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!